noite a você que está assistindo este vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez nesta reflexão que nós vamos fazer. E eu quero pedir a você que assista esse vídeo até o final, porque o assunto ele é um pouco polêmico. O assunto eu deixei nos stories do Facebook e do Instagram. Uma pergunta que vai servir por base desta reflexão de hoje. Vai ser preciso ver o vídeo todo, você que ainda tem dúvidas sobre este assunto. A pergunta é a seguinte: se um pastor, ou se um homem de Deus, seja ele pastor ou não, se candidata e entra na política, ele está errado? Ele está em pecado? Ou Deus não é contra a política? Ou ele não está em pecado? Vamos fazer esta breve reflexão nessa noite. Eu peço a você que deixe o seu comentário, se você concorda ou não de cristãos participando da política. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. A primeira coisa que nós temos que observar é que Deus tem atributos. Atributos quais só pertencem a Deus. E um deles é o da criação. Somente Deus consegue criar tudo do nada. Somente Deus tem o poder de criar todas as coisas. Um homem, ele não cria. Um homem, ele faz. Ele faz de algo que Deus já criou. E desde que mundo é mundo, desde que a humanidade surgiu, o homem, ele pega aquilo a qual Deus criou para o bem e ele transforma com as suas mãos em algo prejudicial. Por exemplo, Deus criou as plantas, mas não com o intuito de serem usadas como drogas. Deus criou as plantas para servir de alimento e servir de medicação. Só que o homem fez da planta que Deus criou uma droga que prejudica a saúde humana. Então, não é diferente com a política. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Tudo que a gente chama de autoridade foi ordenada por Deus. Isto é bíblico. Romanos capítulo 13, vamos ler a parte B do versículo 1. Está escrito: porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, toda a autoridade é instituída por Deus. Logo, a política, que é uma autoridade sobre nós, é instituída por Deus. Assim como as plantas, o homem então pega aquilo a qual Deus criou e transforma em algo prejudicial. Deus não criou a política com o intuito de ser corrupta. Deus não criou política, Deus não criou as autoridades com o intuito delas serem injustas com o povo. Deus não criou a política com o intuito de roubar os mais necessitados. Deus criou as autoridades, Deus criou a política para que a política seja constituída por homens e mulheres tementes a Deus, por homens e mulheres que não vão se corromper,
por homens e mulheres que não vão vender a sua santidade por nenhuma quantia em dinheiro. O primeiro tabu que nós quebramos nessa noite é que política não é de Deus. Esta frase, queridos, que política não é de Deus, é errada. Política é de Deus, sim. Foi Deus que instituiu a política. Agora vamos trazer para a Bíblia se política é ou não é de Deus. Aonde na Bíblia está escrito que Deus institui autoridade? Nós já lemos que toda autoridade é instituída por Deus. Mas em qual parte da Bíblia Sagrada Deus coloca isso em prática? Nós vamos ler. Vamos lá em Gênesis, bem no iniciozinho, para você entender que desde o início Deus instituía autoridade para governar o povo. Gênesis capítulo 42, versículo de número 6 está escrito: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Nós vemos, queridos, que Deus, ele coloca José como governador do Egito. Deus coloca José como uma autoridade sobre o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que José tinha o espírito da verdade. José não se corrompeu com as coisas deste mundo. José não se corrompeu com as corrupções, na verdade, vamos colocar assim. José, ele não foi levado, José, ele governou o Egito e não deixou que o Egito o governasse. Agora nós vamos, aleluia, vamos ler Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 48. Diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipes dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. Então nós vemos aqui mais uma prova de que a política, ela vem de Deus, de que a política, a autoridade é instituída por Deus. Então por que a nossa política é tão corrupta? Por que a nossa política às vezes pratica muito a injustiça, tira muito do necessitado, humilha muito aquele que precisa? Se nós pegarmos as pregações de 30 anos atrás, isso eu falei no altar, queridos do Senhor. Se nós pegarmos ministrações de 20, 30, 40 anos atrás, nós vamos ver líderes, nós vamos ver pastores, nós vamos ver homens em cima do altar do Senhor, dizendo que política é do diabo, dizendo que política foi criada para desviar crente, dizendo que crente não pode participar de política, porque senão vai se corromper com dinheiro. Eu quero dizer para você, se você entrar na política dizendo que é crente e se corromper por causa de dinheiro,
você tem que levantar a sua mãozinha e aceitar Jesus novamente. Porque nós temos que quebrar esse tabu. A gente pensa que política não é para crente, ao contrário. Quem tinha que estar lá somos nós. Quem tinha que estar governando o povo somos nós. Homens de Deus, mulheres de Deus, homens e mulheres que guardam os princípios bíblicos, homens e mulheres que defendem a família, homens e mulheres que defendem a não corrupção. Somos nós, queridos, que deviam estar lá. Somos nós que devíamos estar governando este país, defendendo, queridos, a nossa pátria, defendendo o nosso país, tirando esta corrupção. Graças a Deus, a corrupção está passando longe nesses últimos meses. Mas há quantos anos nós sofremos com corrupção? Há quantos anos nós sofremos com roubalheira? Há quantos anos nós sofremos com humilhação? E nós vemos o povo de Deus calado. Nós vemos o povo de Deus se escondendo em cavernas, se escondendo da verdade. Deus te chama para fora dessa caverna, queridos, para você abrir sua mente. Política é de Deus, sim. Se você tem condição de se eleger, se você é um homem, uma mulher de Deus, que guarda os princípios do Senhor, que realmente vive a palavra do Senhor e tem condição de se eleger, queridos, então vai para frente. Pregue a palavra, queridos, na política. Precisamos introduzir o evangelho nessa política. Precisamos buscar mais a Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que parar com isso, queridos. Política é de Deus, sim. Toda a autoridade é de Deus, sim. Nós ficamos pensando, né? Se política é de Deus, por que tanta corrupção? Se política é de Deus, por que tanta roubalheira? Se política é de Deus, por que tanta falcatrua? Por que tanta roubalheira nessa política, se política vem de Deus? Eu quero dizer que a política vem de Deus. A corrupção, não. A política vem de Deus. A corrupção vem do coração do homem. A política vem de Deus. Agora, a vontade de humilhar o pobre não vem de Deus, vem do homem. Você me pergunta, será que Deus aprova então um político corrupto? Será que Deus aprova então todos os políticos que fizeram tudo de ruim para a sociedade? Será que, como a política é de Deus, será que Deus aprova todos os políticos corruptos? Não! Deus, Ele te dá a oportunidade de você participar da política. Agora, se você decide usar do seu poder para roubar, para humilhar, para praticar a injustiça, aí já não é culpa de Deus, aí é culpa sua. Deus, Ele vai continuar a dizer que política vem dele. Deus, Ele vai continuar dando ao homem autoridade, mas Ele não vai apoiar políticos corruptos. Deus cria a política, mas não é para você praticar a corrupção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
me convém. É lícito, queridos, você se candidatar a prefeito, a vereador, a presidente. Isso você pode. Isso é lícito fazer. O que não é lícito, o que não convém fazer é você usar da política para ser corrupto. É você usar a política para roubar os pobres. É você usar a política para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Entenda que Deus, Ele continua apoiando a política, mas Ele nunca vai apoiar a sua corrupção. Tudo que a gente planta nessa terra, a gente colhe. Nesse vídeo, queridos, eu ia falar sobre outro assunto. Assim como este assunto é polêmico, se política é ou não do Senhor, eu iria falar sobre televisão, se crente pode ou não pode assistir televisão, só que esse vídeo ficaria muito longo. Então eu vou deixar para domingo falar sobre se crente pode ou não pode assistir televisão. Então, queridos, fica na paz do Senhor, uma boa noite, e domingo às 22h30 nós vamos estar juntos aqui fazendo uma reflexão forte sobre televisão, pode ou não pode. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família, e até lá, se Deus assim permitir.